Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco da segunda aula do curso de Arcanos Menores do E-Adeptus. Então, nós vimos no bloco anterior o fogo dentro do fogo, né? Então, a primeira parte, a vontade dentro da vontade. Vimos o As, vimos o 2 e vimos o 3. Então, é a ideia que começa, a ideia que está avançando e a ideia que já está nos primeiros passos caminhando. A partir daí, nós vamos entrar num segundo andar, né, vamos colocar nesse ponto, dentro da árvore, que seria o quê? A água dentro do fogo. Então, o que nós temos aí? O 4, o 5 e o 6, eles vão lidar com a energia de água dentro do fogo, né? Então, a emoção dentro da vontade, que vai estar regido pelas três esferas 4, 5 e 6. Ou seja, Hesed, Gevurah e Tiferet. Então, a partir de aqui, você já está dentro do projeto. Você já escolheu o que você quer fazer, você já está tocando, você já está para começar essa batalha para pegar o que você quer. E essa gestão vai trabalhar muito com essa ideia do processo final, dos últimos passos da luta antes de você conquistar o seu projeto. Então vamos analisar cada uma desses arcanos. O 4 de bastões, ele vai estar falando daquela preparação antes da briga. Essa é a palavra-chave para o Rider-Waite, né? É a preparação antes da guerra. É o descanso antes do combate. Então vamos imaginar a situação que você quer pedir um aumento para o seu chefe. Então você, no As, teve a ideia, vou pedir um aumento. No 2, você pensou, imaginou todas as propostas que você vai chegar lá, mostrar suas tabelas, falar que você trabalhou muito, você preparou toda a sua estratégia. No 3, você marcou uma reunião com o seu chefe. Ou seja, a partir de agora, para cancelar esse projeto, você tem que desmarcar a reunião, falar que não era bem isso, etc, etc, etc. E aí chega o momento da guerra. Você está diante da porta do seu chefe e você vai abrir para fazer a reunião com ele. O 4 de bastões é aquele momento que você dá aquela respirada, ajeita a gravata e abre a porta e fala, vamos com Deus. Então, se você imaginar, por exemplo, que você está num vestibular ou alguma coisa, imagina que você estudou o ano inteiro para fazer a prova do vestibular. O que é que você fez no último dia antes da prova? Você descansou. Então, esse é o dia que você relaxa, respira fundo e fala, agora vai. Vamos imaginar que você planejou uma viagem. Então, no As, você está planejando a viagem. No 2, você escolheu aonde. No 3, você comprou as passagens. No 4, você está naquele último momento fazendo a checklist para ver se todas as coisas estão dentro da mala. E assim por diante. O 4 é aquela preparação. É você, antes de entrar no ringue, dando aquela última conferida e sozinho para terminar a preparação. Por isso que ele está ali regido por Júpiter. Ele tem essa energia jupiteriana, essa energia de Hesed, a energia da prosperidade. Se você fez o planejamento direito, o projeto, o avanço, a última etapa é apenas um respiro para a conquista. Então essa é a palavra-chave e a energia do 4. No HKT nós vemos ali Hesed, que é representação, né, nesse azul escuro, quase um roxo. Ele está ali imantado por que energias? A energia do Hierofante em cima, a energia da força, a energia do Eremita e a energia da roda da fortuna. Então você entende ali que ele tem a força com ele, o Eremita e o Hierofante e a prosperidade embaixo da roda da fortuna. Ou seja, ela é uma energia que ela tem tudo, com toda a sabedoria, com toda a preparação, com toda a busca e a força, e tem tudo para você colher uma colheita abundante. Então a ideia daí é a ideia da conclusão do seu projeto, antes de você dar o passo final. Uma coisa que também fica tranquilo para você entender essa energia é a figura do Rider-Waite. Então quando a gente avalia os símbolos do Rider-Waite, você vai ver aí um casal que está festejando, que está saindo, eles estão com flores, eles estão cantando, e eles estão saindo diante aí de um toldo que tem um monte de frutas. Então eles estão tirando um tempo para relaxar, um tempo para espairecer, um tempo para
anuviar as ideias. Você pode reparar que no fundo tem uma torre nessa imagem. Essa torre é justamente a torre do arcano do tarô dos arcanos maiores. E diz a lenda que por esses camaradas estarem descansando e relaxando e saírem para fazer o piquenique, quando a torre destruiu, eles não morreram. Vamos parar aqui para analisar que bonito que é esse símbolo. É aquela ideia de você dar uma relaxada antes de apertar o Enter. Imagina que você está bravo. Imagina que você escreveu um e-mail reclamando de alguma coisa ou xingando alguém ou numa briga. E você vai apertar o Enter. O Enter, apertar o Enter a gente já vai ver, é o 5. O 4 é aquele momento que você fala, antes de eu mandar esse e-mail, deixa eu ir no banheiro, deixa eu tomar um cafezinho, deixa eu dar uma relaxada, depois eu volto. E aí você larga o e-mail, você sai, você vai no banheiro, toma um café, dá uma relaxada, uma respirada. A hora que você senta para mandar o e-mail, você vê que tinha um monte de erro. E porque você deu essa pausa, o seu cérebro entrou numa outra frequência e aí você consegue perceber os últimos erros. Percebe essa relação direta entre você dar um descanso antes da luta, um descanso antes de fazer um vestibular, um descanso antes de tudo? Então essa pausa é necessária. Daí essa grande de prosperidade. Ele indica também numa tirada que é aquele momento assim, você está trabalhando demais, para um pouquinho, vai dar uma relaxada, vai no cinema, vai fazer alguma coisa, volta e aí você continua. Pode ser tão trivial quanto para tomar um cafezinho, depois você volta. Por isso que é costume, nós escritores, quando a gente faz um texto ou redige um post lá para o blog, eu nunca posto ele imediatamente. Eu sempre escrevo ele num dia, vou dormir, vou descansar, vou fazer minhas coisas e eu retorno e antes de apertar o Enter eu releio. Então já deu tempo da sua mente entrar nessa vibração de Júpiter e aí você está preparado para a batalha. Então essa é a ideia do Rider-Waite. A gente observando aí no mitológico, o que acontece? Nós temos Jasão aí no meio, os argonautas em volta, então eles acabaram de chegar na ilha. Você sabe que o Velo de Ouro está protegido por um dragão, então eles pararam de noite, o barco está ali descansando, eles estão confabulando. Eles estão falando, o que nós vamos fazer? Então eles estão fazendo todos os planos de ataque. E aí ele dá a ordem, a gente vai descansar, na manhã seguinte a gente vai atacar o dragão. Então, o que ele está fazendo? O último plano, o último descanso antes do combate. E no caso do Crowley, ele entende que você é um mago e você já está preparado. Então ele não precisa pedir para você descansar. Ele já sabe que você vai descansar. Ele já sabe que no último dia você vai relaxar. Ele já sabe que você fez tudo o melhor que você podia ter feito. Portanto, antes da batalha, você está preparado. Então, a palavra-chave dentro do Crowley é completude ou conclusão. É aquela ideia que você vai gestar a ideia, fez o projeto tal, juntou tudo e agora nós vamos para a cabeça. E onde que vai ser essa batalha? No próximo passo. Antes de passar para o 5 de bastões, eu queria só explicar astrologicamente, então para quem fez o curso de astrologia, você vai perceber que essa energia é a mesma de Vênus em Áries. Ou seja, é o gosto pela ação, é a preparação na qual a pessoa já está acostumado a tomar elementos de liberdade ou de prazer dentro de uma correria. Então é o tempo de você estar numa vida muito ativa, muito pesada, fazendo um monte de coisa e está acostumado com isso. Então você sabe quando dá suas pausas, você consegue entender e viver e apreciar as batalhas e os intervalos entre as batalhas. O nosso próximo arcano é o 5 de bastões, que é justamente, a palavra-chave é essa, porrada, briga, disputa. O 5 de bastões ele tem a ver justamente com o combate para você conseguir pegar aquilo que você quer. Então aquilo que você propôs lá no primeira etapa, você vai estar caminhando e o 5 vai ter justamente isso daí, a disputa. Vamos analisar por que disputa. Qual é o nome hermético do 5 de bastões? Então vamos lá.
água de fogo regido por Gevurah. Então nós temos aí a emoção dentro da vontade regido pela força ou pela vontade, né? Pela briga. Então essa é a disputa. Disputa de quem contra quem? Não importa. É a disputa de uma energia antagônica à sua energia de protagonista. Então significa o quê? Que você vai ter que vencer alguma coisa para chegar naquilo que você se propôs. Vamos dar um exemplo também. Vamos supor que você estava lá, quer fazer o vestibular, passou por todos aqueles pontos, escolheu a profissão, preencheu e tal, respirou fundo, viu se você tinha sua aguinha, se a caneta aguentava. Esse é o momento de você sentar e fazer a prova. Ah, vou pedir um aumento para o meu patrão. Esse é o momento de você sentar, expor o seu ponto de vista. Ah, eu preciso vencer para conseguir um aumento e tal. Esse é o momento da briga. Ah, eu vou ter que comprar um carro novo. Esse é o momento onde você vai pagar as parcelas. E assim por diante. Então o 5, quando ele sai numa tirada, ele representa o quê? Que está acontecendo alguma coisa em disputa. Que tipo de disputa? Alguma coisa que está impedindo você ou tentando impedir de você conseguir realizar aquilo que você quer. Então vamos analisar aí os símbolos disso. No HKT, nós vamos ver lá Gevurah, ele tem o quê? O carro em cima, a força, a justiça e o enforcado. Significa o quê? Qual é a escolha dele? É o carro, ou ele vai para frente ou ele vai estar enforcado. A força e a justiça estão do lado das escolhas. Então, dentro dessa energia do mago, dentro da energia do mago fazendo o tarô, fazendo a grande obra, você não tem como ir para trás. Você tem que ir para frente, seguir o carro. Você não pode ficar estagnado. Você vai ver a cor é um laranja, né? Em Gevurah, em Atzilut, e ele vai estar lidando justamente com essas energias. Quando a gente pega pelo símbolo do Rider-Waite, você vai ver que está uma disputa mesmo. Então você vê aí 5 camaradas com um pedaço de pau, cada um dando paulada no outro, uma briga sem tamanho, cada um por si, Deus contra todos. Então é uma pancadaria, a ideia de disputa. Quando você pega no mitológico, você vai ver justamente Jasão e seus amigos enfrentando o dragão. Então é o momento do conflito mesmo, então a própria disputa. E finalmente, no Crowley, você vai ver o seguinte: os bastões, que no 4 de bastões estavam girando alegremente, rapidamente, e montando uma super produção, de repente, bum, uma bengala de chumbo em cima, e impede os bastões de girar. Então o que ele coloca aí? Disputa. É uma energia, ele coloca o quê? Porque é um bastão de chumbo, né? Porque astrologicamente isso está representado pelo planeta Saturno no signo de Leão. Ou a timidez, ou aquilo que vai estar encobrindo o seu ego de brilhar, ou a sua essência de brilhar. Então o chumbo daí, o Crowley coloca para simbolizar Saturno, tentando impedir a sua essência de brilhar. Ou seja, tentando impedir você de realizar a sua verdadeira vontade. Então repara que para o Crowley não é o inimigo externo. O único inimigo do mago é ele mesmo. A única coisa que vai impedir você de fazer o que você planejou é o seu próprio ego. Ah, mas é o meu vizinho, é o professor, é o bandido. Não existe isso para o mago. Para o Crowley, ele coloca que você é responsável por todas as escolhas que você faz na sua vida, as boas e as ruins. E, portanto, a única pessoa que pode ser responsabilizada é você mesmo. Então daí essa ideia do bastão impedindo você de brilhar. Do mesmo jeito que o Saturno dentro do Leão vai estar tentando impedir a sua essência de brilhar na sua verdadeira vontade. E finalmente o 6 de bastões é o equilíbrio do 4 e do 5. Então nota que vai estar um em cada ponto da nossa balança e ele vai convergir para a beleza. Então vamos olhar. Qual é o nome hermético do 6 de bastões? A água dentro do fogo, regido por Tiferet, a beleza ou o equilíbrio. Então nós temos a emoção dentro da vontade,
regida pelo equilíbrio e pela beleza. A palavra-chave para isso não podia ser outra, é vitória. Se você planejou, estruturou, mediu suas forças, se preparou para a batalha, batalhou um combate justo, o que você pode esperar? Sucesso. Então isso termina o nosso ciclo das 6 primeiras cartas. Significa o que se isso sair numa tirada? Que aquilo que você está tentando fazer será um sucesso. Vai dar certo, vai funcionar. O equilíbrio de tudo aquilo que você projetou será realizado. Então ele é considerado uma carta bastante positiva, né? Nota, os 6 dentro dos arcanos menores sempre são considerados cartas positivas. Vamos olhar aí a simbologia disso. Dentro do HKT, nós temos aí uma cor rosinha, assim, para representar aí Tiferet in Atzilut, ou seja, a manifestação da beleza no reino do fogo. Então ela está aí conectada por todos esses grandes arcanos maiores em volta. Então olha só essa conjunção de energias que vai trazer para a conclusão final de qualquer projeto que você esteja fazendo. Dá uma olhada no Rider-Waite. O que ele coloca? O próprio imperador está sentado num cavalo, andando e desfilando com os louros das vitórias e aqueles bastões em cima mostrando que ele chegou na vitória. Então esse bastão tem muito a ver com aquele arcano do carro. Ele carrega um pouquinho do arcano da justiça. Ele tem aquela ideia da vitória, da conquista, de conseguir realizar o que você quer. No mitológico, nós temos Jazão, depois de ter derrotado o dragão, ele está lá comemorando com seus amigos, lá com o velo de ouro, mostrando a vitória que ele conquistou, o que ele queria. E finalmente no Crowley, ele transforma o chumbo em ouro. Então repara que daquele chumbo que estava causando o seu problema, para um mago ele sabe que não existe problema. E qualquer pedra no caminho vai virar um degrau para uma escada maior. E o mago vai transformar aquele chumbo em ouro. Por isso que nós estamos vendo que aí os 6 bastões da imagem do Crowley, eles estão feitos de ouro. E o que você tem aí nesses símbolos? São símbolos herméticos, é o aprendiz, o companheiro e o mestre. E do outro lado o aprendiz, companheiro e mestre. Então isso vai fazer um símbolo maçônico. O que é um aprendiz, um companheiro e um mestre? É uma loja maçônica perfeita e justa. E ela vai encontrar outra loja maçônica perfeita e justa, e junto eles vão se cruzar pelo que a gente fala de 3 vezes 3. Que significa que os irmãos vão ajudar os irmãos dentro da grande obra. E como Crowley coloca que cada homem e cada mulher é uma estrela, ele coloca que quando você faz a sua verdadeira vontade e você tem o sucesso, você vai atrair pessoas de sucesso e atrair mais sucesso. Então a energia positiva da verdadeira vontade dentro da alquimia só gera ouro. Certamente vocês já ouviram falar daquela frase, você precisa de ouro para fazer ouro. O que isso quer dizer dentro da alquimia? Que se você não perseguir a sua verdadeira vontade, você não atinge a grande obra. E esses 6 de bastões vai ser justamente isso, o ouro dentro da grande obra. Então não é à toa que aí ele está representando astrologicamente Júpiter em Leão. Então o Júpiter traz essa prosperidade do ouro e o Leão é a essência brilhando. Quer dizer, novamente, se você é mago, você fez tudo direitinho, programou, projetou, teve responsabilidade, fez os processos, travou o bom combate, a única solução possível vai ser a vitória. E aí é isso que quer dizer essa carta. E com isso a gente fecha o segundo passo. Então nós já vimos lá o fogo dentro do fogo e agora finalmente a água dentro do fogo. Então com a emoção sob controle, você completou ali a primeira roda e você fechou o seu projeto. Então no próximo bloco a gente vai ver o que acontece depois da vitória, com o elemento do ar dentro do fogo. Até mais.